Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Arielso Martins e nesta aula continuaremos o conteúdo sobre produtos notáveis. Bom pessoal, na aula de hoje vamos relembrar alguns conceitos sobre produtos notáveis. A aula será especificamente sobre o produto da soma pela diferença de dois termos e também vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, pessoal, nos vídeos anteriores vimos que os produtos notáveis eles são produtos que envolvem expressões algébricas que resultam em um padrão algébrico, ou seja, possuem uma regularidade em seus resultados, tornando não necessário o processo de multiplicação algébrica, podendo sempre utilizar o resultado pela regularidade, certo? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, A e B, é indicado por A mais B vezes A menos B. Então, desenvolvendo esse produto, obtemos. Então, pessoal, devemos desenvolver esse produto aqui e encontrar a regularidade dessa multiplicação. Um resultado que será sempre verdade quando tivermos dois termos, um sendo somado e o outro subtraído. Então, para realizarmos esse produto, devemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então, vai ficar o seguinte, nós vamos multiplicar o A pelo A e o A pelo B, e também vamos multiplicar o B pelo A e o B pelo B, certo? Então, vai ficar o seguinte, A vezes A ao quadrado. Sinal de mais, e aqui tem um sinal de menos. Mais por menos, menos A vezes B, AB. Aqui tem um sinal de mais e aqui também tem um sinal de mais. Então, mais B vezes A, BA. Aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos. Mais com menos, menos. B vezes B, B ao quadrado. Então, isso aqui vai resultar nisso aqui, porque temos o A ao quadrado, certo? Então, vamos só repetir ele aqui, ao quadrado. E aqui a gente tem termos semelhantes. Então, menos AB mais AB vai ficar o quê? Menos AB com mais AB, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior modo. Então, AB menos AB vai ser zero. Então, não precisamos colocar aqui, certo? Então, só vamos repetir o menos B ao quadrado. Então, pessoal, o produto da soma pela diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, A ao quadrado, certo? O primeiro termo aqui é A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, B ao quadrado, certo? Então, essa é a regularidade, o padrão de resposta que vamos utilizar no produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então, vamos utilizar isso aqui para fazer alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo aí temos x mais y vezes x menos y, certo? Então, o que é que diz lá na definição? Diz que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo aqui é x, então x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é quem? Y ao quadrado, certo? Então, só isso a gente já resolveu isso daí. E a gente também pode resolver isso aqui, esse produto, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então, vai ficar o seguinte, utilizando a propriedade. Vai ficar igual, x vezes x, x ao quadrado. Mais aqui, tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos. Então, menos x vezes y, xy. Agora esse daqui, aqui tem um sinal de mais, aqui tem um sinal de mais. Mais por mais, mais. Y vezes x, yx. Aqui tem um sinal de mais, aqui tem um sinal de menos. Mais com menos,
menos y vezes y ao quadrado, certo? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. O x ao quadrado a gente só vai repetir aqui porque não tem mais o que fazer com ele. Então vai ficar x ao quadrado. Aqui, ó, temos termos semelhantes, certo? Então, ó, x menos xy mais xy vai dar zero. Então a gente só cancela esses dois, certo? Então vai ficar o que, ó? Menos y ao quadrado, certo? Então, ó, podemos perceber que, tanto usando aquela definição que diz que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, resulta na mesma coisa que utilizar a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então, vamos para o segundo exemplo. Bx mais 5 vezes bx menos 5. Então, vai ser o seguinte, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, certo? Então, bx ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? O 5. Então, 5 ao quadrado. E resolvendo isso aqui, vai ficar o seguinte. Esse expoente 2 aqui, ele é tanto expoente do b como expoente do x, certo? Então, vai ficar b ao quadrado e x ao quadrado, certo? Menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. Então, menos 25, certo? E isso aqui a gente também pode utilizar a propriedade distributiva, que vai ficar o seguinte. Vai ficar bx vezes bx ao quadrado. Aqui, ó, mais com menos dá menos. Bx vezes 5 vai ficar 5bx. Aqui, ó, tem um mais e aqui mais, então mais. 5 vezes bx, 5bx. Aqui tem um sinal de mais e aqui o sinal de menos, então menos. 5 vezes 5, 25. Então aqui, ó, esse expoente 2, ele vai ser tanto expoente do b como expoente do x. Então vai ficar como b ao quadrado e x ao quadrado, certo? Aqui, ó, temos termos semelhantes. Menos 5bx mais 5bx. Isso aqui vai resultar em zero. Então a gente só cancela esses dois, certo? E aqui, ó, só vamos repetir o menos 25. Então, podemos perceber que tanto fazendo pela definição como pela propriedade distributiva da multiplicação, vamos obter o mesmo resultado, certo? Então, pessoal, sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem resolver essas duas questões aí. Aí depois vocês voltem aqui para a gente resolver juntos, certo? Bom, pessoal, a primeira questão pede para desenvolver algebricamente os produtos. Então, na letra A, temos aqui o produto x mais 1 vezes x menos 1. Então, vai ser o seguinte. Lá na definição diz que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é a mesma coisa que ser 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, esse aqui é o resultado da alternativa A, certo? Na alternativa B, temos 3x mais y vezes 3x menos y. Então, isso aqui vai resultar no seguinte. Ó, o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, y ao quadrado, certo? Só que aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Então, esse expoente 2, ele é tanto expoente do 3 como expoente do x. Então, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. E esse expoente aqui também vai ser expoente do x. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Então, isso aqui é o resultado da alternativa B. Na segunda questão,
ele pede para simplificar a expressão algébrica. Então vamos fazer o seguinte, podemos notar que aqui temos x mais 1 ao quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos. E aqui temos x menos 1 ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos, mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1, que é o produto da soma pela diferença, certo? Então aqui, olha, a gente vai ver o que vimos nos vídeos anteriores também, certo? O quadrado da soma de dois termos que vimos no primeiro vídeo, o quadrado da diferença de dois termos que vimos no segundo vídeo e o produto da soma pela diferença que estamos vendo agora, certo? Então, lá no primeiro vídeo a gente viu que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo termo, que é quem? 1. 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é quem? O 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, certo? Mais, agora aqui, no quadrado da diferença de dois termos. Vimos que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quê? É igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo termo, 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é quem? 1. Então, 1 ao quadrado, que é 1. Mais, colocamos o 2 aqui, certo? Vamos resolver isso aqui que está entre parênteses. Então, no produto da soma pela diferença, vimos que vai ser igual ao quê? Ao quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o que? O segundo termo aqui é 1, então 1 ao quadrado, que é 1, certo? Então, resolvendo isso aí, vamos fazer o seguinte. Aqui temos x ao quadrado, né? Aqui também temos o x ao quadrado. Então, juntando os termos semelhantes, vamos ficar com o quê? Ficar 2x ao quadrado, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui, temos 2x e aqui temos menos 2x. Mais 2x com menos 2x é zero. Então, a gente só cancela esses dois, certo? E aqui, também temos 1 mais 1, que é 2. E resolvendo isso aqui, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E resolvendo isso, vamos juntar os termos semelhantes. Temos aqui, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a 4x ao quadrado. E aqui temos o 2 mais 2 menos 2. 2 positivo com 2 negativo, que vai ficar 0. Então, a gente só cancela esses dois aí também. E o resultado dessa segunda questão é igual a 4x ao quadrado, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Obrigado.